Oi de casa, tudo bem? Estamos chegando, falando nisso, quinta-feira, para aquele encontro mais do que gostoso com você. É bom demais nesse momento juntinho. Você sabe que o nosso telefone está mais do que disponível para você participar. Eu sempre repito, é o 9711-1313, o nosso Ligue Band, que você pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, fazer o que quiser aqui dentro do Falando Nisso, porque o programa é feito por nós, tá? Bom, e a gente começa o Falando Nisso de hoje com aquela nossa mensagem. E a mensagem de hoje vai para quem está na dúvida se está amando ou se não está amando alguém. Então a gente achou uma frase, aliás, uma mensagem de Carlos Drummond, que ele diz o seguinte: se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, aquela que você está pensando, se a vontade de ficar juntos chegar até apertar o coração, se agradeça, porque Deus mandou um presente, o amor. É o verdadeiro amor. Mas para isso, e por isso, você tem que prestar atenção nos sinais e não deixar que as loucuras do dia a dia, que a correria do dia a dia, deixem você cego ou cega para a melhor coisa da vida, que é o amor, né? Então você foi deitar, está pensando na pessoa, acordou, tá com o coraçãozinho apertado de saudade, pode ter certeza que tem algum sentimento gostoso batendo aí, né? Muito legal essa mensagem. Luquinha, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira a gente cuida um pouquinho do nosso visual. O que a gente vai falar hoje? Oi, Sol. E aí, pessoal? Hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre pelos encravados. O que é um pelo encravado? Bom, eu não sei, né, o que é isso, não. Pelo encravado é quando ele nasce, né, por dentro da pele. Eu não sei se ele não tem força, alguma coisa, algum problema da pele mesmo, mas ele nasce por dentro da pele. Ai, rapaz, agora você me pegou. O que a pessoa tem que fazer quando está com pelo encravado? Eu acho que tem que arrancar ele, né? Ir no dermatologista, arranca e depois, né, vai ao curativo. A minha mãe mesmo ela faz mistura de limão com óleo de amêndoas e açúcar cristal e faz um esfoliante assim na pele. E é muito bom, ela fala. Ai, eu não sei, tem que ter um creme, sei lá, né, um óleo, uma coisa mais ou menos apropriada para poder fazer, né? A pessoa pode cutucar ou espremer? Eu acho que não. Não. Isso aí sempre gera inflamação e não é bom. Isso eu não sei, sabe? Porque eu nunca tive também, não sei o que é, né? Vamos ver com a Solange então o que é bom, se é ou não? Você, Sol. É isso mesmo, Luquinha. Essas receitas mágicas a gente vai saber se funcionam ou não com o nosso entrevistado. Porque muita gente tem o pelo grosso, aquele pelo mais fino que muitas vezes encrava. Homem, a questão da barba, fica com aquelas bolinhas, vai fazer barba, irrita a pele. Como é que a gente consegue resolver ou pelo menos minimizar esses problemas? Quem está aqui com a gente, todo mês ele está com a gente orientando, o doutor Danilo Souza, dermatologista. Obrigada, Danilo. Prazer estar aqui novamente. Obrigada pela participação. Bom, você viu as receitinhas caseiras lá, né? Sim. Antes da gente falar se funciona ou não, por que os pelos eles podem nascer mais grossos numa pessoa ou em outra não? Ou se eles engrossam com o tempo? Existe uma característica genética, um planejamento genético que cada indivíduo vai ter. Com o passar do tempo, principalmente com a adolescência, o início da adolescência, a produção de hormônios sexuais, os pelos tendem a ficar mais grossos, e principalmente com o surgimento dos pelos secundários, né? Então, no caso do homem, é o desenvolvimento da barba, o desenvolvimento do cabelo no peito, embaixo dos braços, nas axilas, os pelos pubianos. E graças aos hormônios sexuais, tanto feminino na mulher quanto masculino, você vai ter uma modificação, um engrossamento do pelo. Após isso, não, a genética ela permanece. Então, não existe uma transformação. E aquele questionamento que as pessoas fazem, se eu raspar o pelo, vai engrossar? Não, não é verdade. O que você vai mudar é a haste, né? O pelo ele tem uma haste de crescimento e quando você corta, você vai cortar essa haste no meio. Então, você mantém o mesmo padrão genético. Entendi. Quer dizer, então essa coisa de, meu pelo está engrossando, isso daí é só até a idade da puberdade, que os hormônios estão começando a trabalhar. Exatamente. O resto disso não. Sim, sim. Ok. Tem uma pergunta da Diana, de Pinda, que ela mandou para o nosso Facebook ontem. Obrigada, viu, linda, pela sua participação. Ela diz o seguinte, doutor: tenho pelos encravados e foliculites crônicas nas axilas. Isso tem tratamento ou é só cirurgia? Antes da gente responder, eu queria que você explicasse o que é a foliculite. Foliculite é a inflamação da estrutura folicular, do conjunto entre glândula e ósseo de saída. Existem diversas causas. Você pode ter secundário a um trauma do pelo
o ato de remover o pelo acaba levando também a uma foliculite, né? E o pelo encravado é esse crescimento da pele por dentro, crescimento do pelo por dentro da pele. Entendi. Então, você tem uma inflamação, até mesmo uma infecção, né? Geralmente a foliculite está relacionada à infecção bacteriana, fúngica ou por algum... E dá aquela aparência de espinhazinha? De espinhazinha, e você, se você analisar com a lupa, você percebe no centro o pelo. Muitas vezes você consegue visualizar até o ósseo de saída do pelo. Então você tem uma infecção. O pelo encravado, o pelo está nascendo por dentro da pele, né? Então são muito parecidos, porque muitas vezes o pelo dentro da pele causa uma inflamação, com produção de pus também, que é aquela massinha amarelinha. E nesse caso da Diana, por exemplo, é só tratamento cirúrgico? As pessoas estão ligando para perguntar também sobre depilação, a gente vai falar sobre isso, tá? Questão da depilação, se é saudável ou não fazer. Se você quiser também participar, pode deixar a sua pergunta. Mas só tratamento cirúrgico? As doenças relacionadas à estrutura folicular, elas são muito parecidas, porque, de maneira geral, ela vai se manifestar com formação de pus, com dor, vermelhidão na estrutura do pelo. A gente tem que examinar uma paciente com a queixa de foliculite crônica, porque muitas vezes você pode estar diante de outras doenças, até mais sérias, como a hidradenite supurativa ou algum tipo de infecção por alguma bactéria especial, algum micro-organismo, né, que não seja bacteriano. Até mesmo fungos podem causar foliculites. Então, para o diagnóstico correto, é exame, muitas vezes cultura do material da pústula, às vezes um anátomo patológico, uma biópsia dessa estrutura que está alterada para identificar que tipo de doença é. Tratamento clínico quando você estiver diante de uma infecção, né? Ou cirúrgico se você estiver diante de uma hidradenite, um quadro mais sério, né? Ok, então Di, é assim, não adianta você só procurar o tratamento cirúrgico, fazer uma avaliação com o médico aí, que o doutor já deu essa orientação, e com o médico dermatologista. Sim, sem dúvida. Então. Temos uma participação ao vivo, boa tarde. Boa tarde. Oi, senhor, quem está falando? José Carlos, do Jardim da Granja. Oi, senhor José, muito obrigada pela sua participação. O homem também sofre com isso, né? Com certeza. Diga, meu então, querido. geralmente, eu tenho um pelo encravado aqui na altura do peito, do abdômen, e daí ele nasce 2 pelos assim, cria uma pus, e daí eu estouro, mas novamente nasce novo. Eu queria saber o que eu posso fazer com isso. Isso é direto, sempre no mesmo lugarzinho? Não tem... Agora o senhor está fazendo uma coisinha errada, não está não, doutor? Manipular. Manipular as lesões. Muitas vezes é uma forma de manter o processo infeccioso e principalmente, quando eu manipulo de maneira inadequada, eu corro o risco de disseminar esse germe, esse micro-organismo para outras áreas. Ou seja, espremer nem pensar. Não pode. Se eu espremo, além desse risco que eu comentei, de aumentar o processo infeccioso, eu corro o risco de alterar a anatomia do local, desenvolvimento de cistos, nódulos, porque quando eu aperto, eu acabo levando células que são da superfície da pele para dentro da pele. Isso pode formar realmente cistos. Então, essa queixa crônica de uma lesão, muitas vezes tem que ser examinada e podemos estar diante de outras doenças, não uma foliculite simples, né? Aquela foliculite de perna, pós-depilação, pós... O barbear no sexo masculino é muito frequente, né? Então é bom ele procurar um médico nessa hora. Evitar de ficar espremendo, né? Espremer uma lesão sempre é o pior caminho. Então tá errado, viu, meu querido? É orientação médica e a gente vai falar aqui no programa, dentre todos esses problemas, quais são os tratamentos que podem minimizar. Porque a gente viu uma porção de receitinha mágica aí, né, de casa. Daqui a pouquinho a gente está de volta, mas a gente faz uma paradinha para conferir agora as notícias da redação. Então, né, Pedro Mariano, os ministros do STF e do Supremo Tribunal Federal decidiram anular o processo contra o argentino Carlos Alberto Quaglia, réu no Mensalão. Dessa forma, a ação foi desmembrada, repassando o caso para a primeira instância.
Squaglia é acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Ele era dono da corretora Natimar, que foi usada, segundo a Procuradoria, no repasse de nada mais, nada menos de 3 milhões de reais ao PP. Dá uma olhadinha. Por unanimidade, os ministros do Supremo aceitaram o argumento da defesa e decidiram anular a parte do processo do mensalão referente ao réu Carlos Squaglia. Ele é acusado pelo Ministério Público de ter lavado o dinheiro repassado das agências de Marcos Valério. O advogado alegou que houve cerceamento ao direito de defesa, porque os advogados do réu deixaram de ser intimados por mais de 3 anos. Com a decisão, Carlos Squaglia continuará respondendo ao processo, mas agora na primeira instância, na Justiça Federal de Santa Catarina, onde mora. Assim, a partir de agora, cai de 38 para 37 o número de réus julgados no STF no processo do mensalão. O primeiro dia da terceira fase do julgamento foi o mais tenso até agora. O ministro relator se exaltou várias vezes. Joaquim Barbosa provocou risos quando se referiu aos pedidos dos advogados. Quero eliminar as abobrinhas para a gente discutir. O plenário do Supremo rejeitou 17 questionamentos da defesa dos réus, chamados de preliminares. Entre eles, uma tentativa de impedir o relator de continuar no processo por falta de parcialidade. Outra derrubada foi a que pretendia incluir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação penal do mensalão. Eram 38. Depois passaram para 37, agora são 36 réus. Eu quero mensalão, eu quero mensalão. Daqui a pouco tem mais ninguém, ô Pedro Mariano. Paga a luz, ajuda eu, como diz o Datena. É brincadeira, né? Manifestantes protestaram à luz de velas em frente ao Palácio do Planalto ontem à noite em Brasília. E as manifestações dos grevistas levaram a presidente Dilma Rousseff, a vazar pela porta dos fundos do palácio. O protesto teve queima de fogos ao lado do Palácio do Planalto. Os manifestantes também acenderam velas em frente à sala da presidente Dilma. Mais cedo, eles fecharam durante 1 hora todas as pistas do eixo monumental, também em frente ao Palácio do Planalto, bem no horário de pico do tráfego. Antes do almoço, uma marcha de grevistas interditou 3 faixas e complicou o trânsito na esplanada dos ministérios. As manifestações desta quarta-feira foram de aposentados e pensionistas e grevistas do Poder Judiciário, pedindo 7% de aumento e o fim do fator previdenciário, que diminui o valor das aposentadorias. A rodada de negociações com o governo federal vai até o fim de semana. A greve do funcionalismo público federal começou no dia 17 de maio, portanto, há quase 3 meses, com a paralisação dos professores. Hoje, 350 mil servidores estão parados, na conta dos sindicatos. Pois é, e hoje os policiais federais dos portos e aeroportos de todo o país também devem fazer alguma paralisação ou manifestação. Uma notícia muito triste, a apresentadora Hebe Camargo, de 83 anos, voltou a ser internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital, mas os motivos não foram divulgados nem quando ocorreu a internação. A apresentadora ficou hospitalizada por 5 dias no mês passado para a realização de exames médicos. Ainda neste ano, Hebe Camargo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor na alça do intestino em junho e também para a retirada da vesícula. Segundo informações do hospital, ela se alimenta por sondas. A recuperação dela a gente está rezando bastante. Bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. O Dr. Danilo Souza, dermatologista, continua com a gente para falar sobre pelo que encrava, aquela depilação que não deu certo. Afinal de contas, existe tratamento? Fica aí que a gente volta já já. The sun goes down, the stars come out, and all I count. Agradeço a vocês, mando um beijo, um abraço e um bom final de semana a todos. Never be the same. I'm glad you came.